Começamos este brainstorming com um brinde. Um brinde ao sucesso das marcas e dos projetos portugueses, aquém e além fronteiras. Com o copo meio cheio, vamos saborear uma conversa bem harmonizada com a entidade que representa o setor do vinho nacional um pouco por todo o mundo e que contribui para o salto positivo de exportações do nosso país. Numa conversa com o engenheiro Frederico Falcão, vamos conhecer melhor a atividade da Vini Portugal pela voz do seu presidente. Lá mais para o fim deste episódio, damos espaço e atenção à saúde mental no mundo do marketing. Saúde esta que é fundamental para ter ideias e criar campanhas, como aquelas que hoje merecem destaque e que nos falam, por exemplo, de racismo estrutural na inteligência artificial, mas também de espaço que se encontra e que se inventa para aquilo que nos preenche a vida. O Leroy Merlin comemora o seu 21º aniversário com a campanha Há Sempre Espaço para Mais. O spot de televisão mostra um casal a tentar fechar o porta-bagagens de um carro completamente atafolhado, mas sempre com espaço para mais, isto após uma ida ao Leroy Merlin. Um género de mini Júlio Isidro versão bricolage. Não sei se lembra do mini com o Júlio Isidro. Ok. Mantendo o orçamento global de marketing do último ano, a Insígnia aposta agora num reforço do investimento em mídia e outdoor, tendo também marcado presença com uma ativação no Arraial Santos no Tejo. Ainda quanto à campanha Há Sempre Espaço para Mais, contou com a direção criativa de Pedro Crispim Santos e a criatividade de João Rocha e Pedro Vieira, num filme idealizado pela VML, produzido pela Garage, com consultoria da Proud e produção de som e imagem da Ingreme. A nova campanha é ainda acompanhada por um novo folheto de descontos, até 35%. Pelos vistos, há mesmo sempre espaço para mais. Agora, um espaço de denúncia no brainstorming. A denúncia do racismo estrutural na inteligência artificial em campanha. Os Salsa, dupla de realizadores brasileiros constituída por Guto Azevedo e Diego Santana Claudino, do estúdio português de produção Perfect Storm, foram os escolhidos para captar as imagens que dão vida à campanha da Central Única das Favelas, também conhecida por CUFA, e da Frente Nacional Antirracista, a FNA. Esta campanha denunciou o alegado racismo estrutural presente nos conteúdos gerados com recurso a ferramentas de inteligência artificial no Brasil. Foi desenvolvido pela produtora Primo em colaboração com a Africa Creative e a Favela Filmes. E assim surge o anúncio que apela à monitorização e ao ajustamento das ferramentas de inteligência artificial, mostrando um homem negro a pedir a um chatbot para gerar uma imagem de um homem a assaltar um carro num semáforo de um bairro violento. Apesar de não fazer qualquer referência a uma etnia ou a um tom de pele na requisição, o que obtém é um homem negro, de arma em punho. A intenção da campanha é mesmo combater as desigualdades sociais através da sensibilização para este problema. A campanha da CUFA e da FNA já está nas redes sociais. Mais uma edição do Brainstorming e hoje, connosco, para mais um episódio, temos o engenheiro Frederico Falcão, é presidente da Vini Portugal. Seja bem-vindo ao Brainstorming, é aqui uma estreia no nosso podcast, mas certamente no final vamos poder fazer um brinde a esta participação. A Vini Portugal trabalha há 28 anos a promover os vinhos portugueses. Começo por lhe perguntar como é que promovem estes vinhos no mercado internacional, os vinhos nacionais. Muito bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, como te gostamos aqui. Estou aqui a representar o setor dos vinhos nacional. Bom, a Vini Portugal, às vezes digo em tom de brincadeira que nós organizamos casamentos. Portanto, Como assim? nós vamos, neste momento estamos a ir a 22 países no mundo e, portanto, organizamos ações em 22 países do mundo. Foi uma sorte tê-lo apanhado em Portugal, então. Foi um bocadinho. mas é um bocadinho, levamos daqui os produtores, portanto, levamos a noiva, chamamos o noivo ou vice-versa, ou como queira interpretar, mas levamos os produtores, do outro lado convidamos os compradores, os jornalistas, os compradores, e portanto no fundo pomos em contacto. Portanto, nós não vendemos nada,
Nós promovemos a marca Portugal, promovemos os vinhos Portugal e colocamos em contacto quem quer vender com quem quer comprar. E há vinhos que fazem sentido em alguns países e que noutros não fazem sentido? Não, ou seja, há vinhos específicos ou mais indicados para vender em determinados países? Isso, claramente. Isso depende um bocadinho do perfil dos consumidores em cada um dos países. Portanto, eu não queria destacar muito regiões, mas há regiões que têm muito mais sucesso num determinado país e noutro país qualquer não têm, pelo seu estilo de vinhos. E, portanto, isto é muito em função do consumo nos países, daquilo que é o estilo de consumo em países. Eu vou-lhe dar um exemplo. Brasil e China, por exemplo, seriam dois países que, pelo seu clima, pela sua gastronomia, deviam consumir muito mais brancos do que tintos. E, no entanto, consomem mais vinhos tintos do que vinhos brancos. Mas por uma questão de moda, de gosto, de paladar, dos casamentos e das harmonias que se fazem com as refeições também? Estes países chamados novos consumidores, embora o Brasil já consuma há mais tempo, mas chamados novos consumidores, consomem vinhos por uma questão, muitas vezes, de status. E algumas vezes status, outras vezes um bocadinho ligado às mensagens dos benefícios do vinho na saúde. E como a maioria dos estudos destes benefícios são com vinho tinto e como o status está muito mais associado a um copo de vinho tinto do que um vinho branco, muitas vezes consomem mais vinho tinto por isso e não por gosto pessoal, não por lhes saber bem, mas porque lhes fica melhor perante a sociedade estarem a beber um vinho tinto. Mas isso do ponto de vista comercial também pode ser interessante, quer dizer que ainda há margem para o crescimento dos brancos nesses mercados, ou será mais difícil a implementação? Há uma margem gigantesca de crescimento de brancos, aliás, em termos mundiais, em termos de consumo mundial, o que está a crescer são os brancos, os espumantes e um bocadinho os rosés, mas há um aumento muito grande de consumo de brancos e de espumantes. E queria também perceber, existem mercados mais fortes e por isso também incidem mais a promoção dos nossos vinhos por lá? Quer destacar algum país, algum mercado, alguma região? Bem, o maior importador e consumidor de vinhos no mundo são os Estados Unidos. Eu digo que são porque são 50 países, não é um, são 50, são vários Estados e, portanto, os Estados têm regras diferentes, importadores diferentes e, portanto, os Estados Unidos são de impostos e taxas diferentes, não é? Impostos e taxas diferentes, até. E, portanto, os Estados Unidos são de longe o maior importador e consumidor mundial. E, portanto, nós olhamos para os mercados mundiais percebendo onde é que nós estamos, como é que estamos e, sobretudo, onde é que nós podemos crescer mais. E há 3 países aqui que se destacam um bocadinho, que são os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil. Estes 3 países onde nós concentramos mais investimento em produção, em promoção, e são, de facto, países que estão na liderança do consumo dos vinhos portugueses. E o transporte é feito por via marítima, via aérea? Há algum meio privilegiado? Surgiu-me agora esta curiosidade. A maior parte das vezes por via marítima, porque é muito mais barato do que por via aérea. Ou seja, nós quando fazemos ações nesses países, as cargas normalmente vão por via aérea, mas são cargas pequeninas. Mas quando os produtores vendem para esses países, normalmente vendem contentores completos. E estamos a falar no mínimo de 11 a 12 mil garrafas num contentor pequenino para muito mais dezenas de milhares de garrafas em contentores grandes. Portanto, vai por via marítima. Esse será eventualmente um dos desafios, o transporte e o envio do produto, mas existem outros desafios. Quais é que são eles? Os desafios ao crescimento da exportação dos vinhos portugueses? Não, a deslocação, o transporte hoje em dia não é tanto um desafio, foi muito durante a pandemia porque os preços dispararam completamente, portanto colocar vinhos nesses mercados custava-nos muito dinheiro na pandemia porque os preços dispararam. E as margens ficaram mais reduzidas. E as margens ficaram muitíssimo mais resumidas. Hoje em dia o grande desafio não se prende tanto com o transporte, prende-se com outros problemas. Portanto, eu salientaria 3 grandes problemas. O primeiro, um ataque cego da OMS, aquela organização que nos acusou a todos, que nos veio dizer a todos que o Covid não era contagioso e que agora começou com uma mensagem que qualquer consumo de álcool é negativo, o que é errado e, sob o ponto de vista científico, ainda não está provado. Aliás, está provado exatamente o contrário. Portanto, algumas mensagens da OMS são para nós prejudiciais. Depois temos algum problema de protecionismo de mercados. Começamos a ver muito isso, um bocadinho por todo o mundo, que são países a criar barreiras comerciais, seja através de impostos, seja através de outro tipo de barreiras, para proteger o seu país e os empresários do seu país, a criar barreiras comerciais. E depois, de alguma forma, sentimos que
a comunidade mais jovem, em Portugal não sentimos tanto, mas em alguns países a comunidade mais jovem não bebe vinho. Bebe bebidas alcoólicas, que não vinho, e bebe outro tipo de bebidas, mas não vai tanto pelo vinho. E, portanto, isto está-nos a criar um problema em termos de futuro do setor vitivinícola, de venda de vinhos no futuro. Recentrando aqui novamente a conversa no negócio, aqui há uns anos tenho a ideia que havia, e queria perceber se hoje em dia ainda é assim, tenho a ideia que havia uma noção de falta de escala de Portugal para conseguir penetrar noutros mercados, não havia produção suficiente para se conseguir. Isso é verdade ou nunca foi verdade? E se já foi verdade, já conseguimos inverter esse ciclo, por assim dizer? Eu acho que isso pode ter a ver com a nossa memória do tempo dos descobrimentos, em que nós já fomos maiores do que somos hoje em dia. Não, nós não temos escala, nem temos capacidade de ter escala para competir com países como França ou Itália ou Até pela Espanha. dimensão territorial do país, não é? Pela dimensão territorial do país e pela estrutura fundiária do país. Isto é, a maior parte dos nossos produtores de vinhos são de pequena escala. É algo que está enraizado na nossa cultura. É uma questão de... São propriedades de minifúndio. Não podemos comparar com o que se passa em Espanha, no sul de Espanha, ou Itália. Vinhas a perder de vista. Sim. Vinhas a perder de vista. Portanto, para nós é um negócio muito familiar. Quase toda a gente ou tem vinho, ou tem um primo, ou tem um amigo, ou tem alguém que tem uma vinha, e são coisas pequeninas. E, portanto, nós, apesar de sermos o 9º produtor mundial de vinhos, ou melhor, 10º produtor, 9º exportador e 9º em termos de vinha, mas 10º exportador mundial de vinhos, nós não temos escala para nos compararmos com esses países, eu refiro-me aqui a Espanha, a França e a Itália. E nós já exportamos metade daquilo que estamos a produzir. Portanto, nós não teríamos nunca escala para produzir muito mais ou para exportar muito mais. Ainda assim, essa reduzida quantidade não está equiparada à qualidade. A qualidade dos vinhos portugueses é reconhecida internacionalmente, certo? Eu digo muitas vezes em tom de brincadeira que nós, e olha, se quiser usar agora o campeonato da Europa de futebol, nós estamos na fase final do campeonato da Europa de futebol e até em vinhos. Nós estamos a jogar na Liga dos Campeões dos Vinhos. Nós temos vinhos, hoje em dia, ao nível dos outros países. Eu não vou dizer nem melhores nem piores, mas estamos ao nível. Nós temos grandes vinhos neste país. E repare que é um negócio, apesar de Portugal produzir vinhos desde sempre, é um negócio relativamente recente em Portugal. As pessoas um bocadinho com mais idade do que nós, onde pensar um bocadinho, e se pensarem nos anos 60 ou nos anos 70, que vinhos engarrafados, tirando vinho do Porto ou vinho da Madeira, que vinhos engarrafados é que havia portugueses? Não havia quase vinhos nenhuns. Nessa altura, já os franceses, espanhóis e italianos exportavam vinhos engarrafados. E nós ainda estávamos muito com o negócio do garrafão e do vinho de tasca. Portanto, este nosso negócio... Aquele vinho do produtor que se encontrava muitas vezes até na beira da estrada. Não? Exatamente. Portanto, se vir, nós de facto é um negócio que tem... Enfim, em termos profissionais e com alguma escala, tem 30 anos, não tem muito mais do que isto. E, portanto, a nossa imagem lá fora ainda é relativamente desconhecida por isso, porque nós começámos Daí também a importância da existência e do trabalho que a Vini Portugal tem vindo a fazer. E daí a importância de uma associação como a da Vini Portugal, que começou há 28 anos, como referiu, e que tem a principal missão promover os vinhos de Portugal no mundo. E hoje o nosso trabalho, e não é por eu estar na Vini Portugal, mas digo porque são os outros congêneres dos outros países do mundo que me dizem isto, o nosso trabalho é reconhecido e é visto pelos outros como um exemplo. E, portanto, nós, apesar de não sermos muito grandes, conseguimos fazer permita-me a expressão, barulho nos mercados onde estamos, conseguimos ter muita visibilidade e isto faz com que os vinhos portugueses cresçam a um ritmo maior do que os nossos competidores nos mercados internacionais. Já vou querer falar do futuro da Vini Portugal e dos vinhos portugueses, mas antes disso quero falar sobre a base que tem que ser construída para o futuro, a sustentabilidade. A sustentabilidade é posta em prática pelo setor do vinho em Portugal e como? Muito bem. Esse é um tema que está hoje em dia também na ordem do dia no setor dos vinhos. Nós, aliás, dentro dos setores agrícolas ou agroalimentares em Portugal somos líderes, porque também nós já construímos um referencial nacional de sustentabilidade, que está em vigor há cerca de 2 anos, que está a ser implementado. Neste momento ainda temos poucas empresas, temos 15 empresas
certificadas em sustentabilidade. Mas e como é que essa sustentabilidade se vive no seio dessas empresas no dia-a-dia? Através da poupança de água, de atualização de processos? Consegue-nos dar um ou dois exemplos? Sim, claro, a sustentabilidade hoje em dia... A sustentabilidade aqui há uns anos era entendida como uma medida ambiental. Hoje em dia não é só uma medida ambiental. Portanto, a sustentabilidade tem que ser vista nas suas três vertentes: ambiental, económica, social. Portanto, o que nós criámos foi um referencial nacional, com uma certificação associada. O que é a certificação? No fundo, é uma validação por uma entidade externa que aquela empresa está a cumprir determinadas normas, em que tem muitos parâmetros ambiental, em termos de poupança de energia, poupança de água, tem a parte social em termos dos seus recursos humanos, do meio envolvente em que a empresa está, se tem boas relações no meio envolvente, se associa, enfim, às associações regionais e se tem preocupações regionais e não só consigo própria. E depois, sob o ponto de vista económico, porque alguma empresa que tenha grandes preocupações ambientais e sociais e depois acaba por falir, não traz também nenhuma garantia aos seus trabalhadores, à própria empresa, aos seus acionistas e trabalhadores. Estava aqui a pensar agora também, o que se torna interessante é que, obviamente, tem que haver um equilíbrio entre o trabalho nestas três vertentes, mas se houver um trabalho sólido, nem que seja só numa dessas três vertentes, vai ter também impacto indireto nas restantes duas, pelo menos parece-me ser assim. Falávamos na questão da poupança de energia, por exemplo, que terá um impacto direto na vertente económica e, eventualmente, na poupança de água, poderá ter também na vertente social e do meio que envolve as empresas. Vindo agora para Portugal, apesar da Vini Portugal trabalhar sobretudo no mercado internacional, mas como é que está o setor do vinho no nosso mercado? Em crescimento? Bem, nós no setor, neste momento exato, estamos a viver algumas dificuldades, porque nós apesar de exportarmos muito, quase metade daquilo que produzimos, e de sermos os maiores consumidores per capita no mundo, Portugal, segundo os dados da OIV, da Organização Mundial da Vinha e do Vinho, nós estamos numa altura com algumas dificuldades, porque em 2023 houve uma redução do comércio e do consumo mundial de vinhos e também nós em Portugal consumimos bastante menos vinho. E, portanto, neste momento nas adegas há algum excedente de vinho e temos uma vindima, como se diz, à porta. E há motivos para esse decréscimo? Consegue-se identificar alguns motivos? As razões são várias e dependem muito dos países que estivemos a falar. Por exemplo, na Europa, há países que são muito afetados, e Portugal foi um deles, com o aumento das taxas de juros. Portanto, em Portugal, quase toda a gente, em termos figurado, deve dinheiro ao banco das suas casas ou de qualquer coisa, e quando há um aumento das taxas de juros, começa a dificuldade económica nas famílias. Depois temos países como a Alemanha, como a Suíça e como muitos outros, em que não têm tanta preocupação com as taxas de juros, mas cada vez que a inflação começa a aumentar, eles começam-se a retrair em termos de consumo. E depois temos nos Estados Unidos a questão dos jovens consumidores que estão a consumir muito menos. Temos países onde o vinho é uma bebida muito social. E no pós-Covid o que sentimos um bocadinho é menos convívio, as pessoas juntam-se menos, comemoram menos. Importa então talvez retomar velhos e bons hábitos. Claramente. Por vários motivos. Engenheiro Frederico Falcão, estamos praticamente a ficar sem tempo. Ainda antes de nos despedirmos, tenho duas perguntas. Uma delas já tinha ficado prometida. Olharmos para o futuro. O que é que a Vini Portugal está a preparar, está a pensar, está a idealizar para o futuro, para levar os nossos vinhos ainda mais além fronteiras e para que tenham ainda mais sucesso? Bem, nós já temos um sucesso relativo, mas nunca estamos contentes, nós queremos sempre mais. E de facto, numa altura em que o setor está com algum excesso de vinho em estoque e com uma vindima grande que se aproxima, obviamente que o nosso objetivo imediato é encontrar soluções para os produtores. O nosso objetivo mais a médio e longo prazo, naturalmente, é valorizar a marca Vinhos Portugal para conseguir que os nossos produtores consigam vender os seus vinhos no mercado externo com uma margem maior e, portanto, no fundo, trazer sustentabilidade económica ao setor. Por último,
E como os nossos episódios acabam sempre desta forma, este não vai ser exceção, gostava que me dissesse ou que escolhesse uma música que associaria à Vini Portugal ou aos vinhos portugueses e que nos explicasse porquê. Muito bem, então aqui não poderia deixar de ser, eu pensei um pouco sobre isso, não poderia deixar de ser o Senhor Vinho, foi um fado que foi imortalizado pela Amália, mas eu aqui poria um cunho pessoal e poria a versão do fado do Senhor Vinho, cantado por António Melo Correia, que era o meu padrinho de nascimento. Aqui também uma homenagem, então, no final desta nossa conversa. Estivemos, então, nos últimos minutos aqui com o engenheiro Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, falando-nos um pouco acerca do setor dos vinhos, das perspectivas futuras. Desejo, então, o maior sucesso e até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Vossa Mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um cubinho. A fechar este brainstorming, a notícia que dá conta que mais de metade dos marketeers receia ter um burnout a desempenhar as suas funções atuais. É o que revelam os dados do Chartered Institute of Marketing, CIM, partilhados pela publicação Marketing Week. São os marketeers mais jovens, com idades entre os 25 e os 34, que têm mais probabilidades de sentir este medo. Ainda assim, o estudo demonstra que hoje em dia, 74% dos inquiridos afirma que o seu empregador leva mais a sério a saúde mental dos colaboradores do que antes da pandemia. Os resultados revelam também que os profissionais da indústria não tiveram um aumento significativo dos salários recentemente. E assim, na mesma linha, um dos fatores que coloca mais pressão sobre os marketeers é a falta de investimento das empresas em marketing. Sendo que 3 em cada 5 profissionais dizem mesmo estar preocupados com o facto de as marcas gastarem menos devido às pressões financeiras externas. Criatividade, inovação, sustentabilidade e bem-estar são os pilares do brainstorming, aos quais, na próxima edição, voltamos a dar destaque. Aqui, na Rádio Observador, às terças-feiras, depois das 15h30 da tarde e a qualquer altura, em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Diogo Casinha, eu sou o Hugo Silva e temos encontro marcado para o próximo brainstorming. Até lá!